Vamos lá então, continuação da aula anterior, na aula de quarta-feira. Hoje é sexta-feira, vamos continuar então. O exercício número 2, que a gente está tratando de volumes e áreas de sólidos, diz assim: a capacidade em litros de uma caixa no formato cúbico, que tem 50 centímetros de aresta, é de... Primeiro vamos entender o exercício. Quando ele fala capacidade, ele quer saber quanto em litros cabe numa caixa. Você tem uma caixa e vai colocar, por exemplo, água lá dentro. Quanto em litros cabe numa caixa? E ele tem formato cúbico. Vamos fazer aqui, ó. Faça um quadradinho. Lá no meio você faz uma linha e aí faz um outro quadradinho por cima. Aí você tem uma caixa no formato cúbico, como se fosse um dado. Ele falou para a gente, leia com atenção, ele disse para a gente que esse cubo ele tem 50 centímetros de aresta. O que são as arestas? São as linhas que separam uma face da outra. Ele disse que nós temos 50 centímetros de lado, já que as faces do dado do cubo são quadradinhas. Então significa que o quadrado tem lados iguais. Aqui nós também teremos 50 de comprimento, 50 de largura e 50 centímetros de altura. Para calcular o volume, você faz aresta vezes aresta vezes aresta. Comprimento A de aresta, largura A de aresta, vezes altura A de aresta. Comprimento, largura e altura são iguais. A vezes A vezes A ao cubo. Então eu escrevo que o volume do cubo é a aresta ao cubo. 50 vezes 50 vezes 50 é 50 ao cubo. 50 ao cubo é o 50 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. 1, 2, 3. 5 vezes 5 dá 25. 25 vezes 5, 125. 1, 2, 3 zeros. Repita. 1, 2, 3 zeros. Centímetros vezes centímetros dá centímetros quadrados, vezes centímetros dará centímetros cúbicos. Centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados, vezes centímetros, centímetros cúbicos. Você fala que uma caixa tem um volume, por exemplo, de 125 centímetros cúbicos. Mas a questão de vestibular pede um volume em litros. Aí a gente vai lembrar do ensino fundamental. No ensino fundamental, a professora dizia que o litro representa o mesmo que o decímetro cúbico. Vê se você lembra disso. Metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos. Lá no ensino fundamental, a professora dizia: você quer transformar em litro? O litro é o decímetro cúbico. Você está em centímetros cúbicos e vai passar para litro. Decímetros cúbicos, você vai andar para a esquerda. Quando você anda para a esquerda, você divide. Como são cúbicos, significa que você vai trabalhar com 3 zeros, 1000.
Então você vai ter 125.000 centímetros cúbicos, passando para litros, que é o decímetros cúbicos, uma casa para a esquerda, divida por 1.000. Então, para transformar centímetros cúbicos em litros, que é o decímetros cúbicos, eu divido por 1.000. E ao dividir por 1.000, eu posso cortar 3 zeros com 3 zeros, e chega ao resultado 125 litros. Queria que você imaginasse uma caixa de aresta de lado 50 centímetros. 50 centímetros é uma medida grande, não é? Então você tem 50 centímetros de altura, largura e comprimento. Comprimento 50 centímetros, largura 50 e altura 50. Essa caixa caberá 125 litros, é a capacidade dela. Corrija a questão. Vamos para a próxima questão. Estamos trabalhando com volumes, trabalhando com áreas. Vamos para a questão número 3. A número 3 já pede a área. Diz assim: a área em centímetros quadrados da caixa, de formato cúbico também, que tem 50 centímetros de aresta, Queria que você soubesse a diferença entre volume e área. Quando é que eu trabalho volume? Quando é que eu trabalho capacidade? Você vai pensar o seguinte: se eu quiser saber volume, capacidade, você vai pensar, essa caixinha aqui, que é esse apagador, ele ocupa um volume na sala. Ele tem comprimento, ele tem largura e o apagador tem altura. Então ele ocupa um volume aqui na sala. Se você quiser saber o volume, é só multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Aí você descobre qual que é o volume que o apagador ocupa dentro dessa sala. Agora, se você quiser calcular a área, é como se você desse para alguém de presente um apagador. Então você vai embrulhar com papel de presente. Você vai embrulhar todos os lados do apagador com papel de presente. Todos os lados. Então a área total seria a soma de todas as áreas juntas. Então a diferença de área para volume é que o volume é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Aí eu descubro o volume que esse apagador ocupa dentro da sala. Já a área não. A área é só o contorno. Eu vou embrulhar de papel de presente todos os lados. Aí eu preciso saber, para embrulhar com papel de presente todos os lados, qual é a área, a quantidade de papel de presente que eu preciso comprar lá na loja. Aí você vai estar determinando a área. Sempre que a gente fala em área, são duas dimensões, base vezes altura. Por isso que área a gente fala centímetros quadrados, metros quadrados, milímetros quadrados, porque a área só tem duas dimensões, diferente do volume que tem três: comprimento, largura e altura. O volume a gente fala metros cúbicos, centímetros cúbicos. Então vamos lá? O que eu vou fazer? Eu vou desenhar a caixa que tem um formato cúbico. Então vamos imaginar que aqui eu tenho um quadradinho, faço um pontinho lá no meio e desenho um outro quadradinho. Aí eu vou ligar os vértices, que são as pontinhas, e formo uma caixa no formato de cubo. Aí o que eu quero embrulhar para presente, porque eu quero calcular a área do cubo.
olha para cá. Essa face aqui, ela é quadradinha. Como é que eu calculo a área de um quadradinho só? Só uma face quadradinha. Se eu chamar essa aresta, essa linha, esse lado de A, o outro também valerá A. Então, a área de uma face só será A vezes A ao quadrado. Só que o cubo tem 6 faces quadradinhas. Por isso, nós multiplicamos por 6. Toda vez que um simulado, um vestibular, um concurso pedir a área do cubo, você vai fazer 6 vezes a área de um quadradinho, de uma face. Pois o dado, o cubo, tem 6 faces quadradas. 6 vezes A ao quadrado. A é a aresta, é a linha que separa uma face da outra. Então nós temos, ó, o que está escrito aqui? Destaca aí no seu caderno, ó. A aresta é 50 centímetros. Então você vai trocar o A de aresta por 50. A área será 6 vezes 50 ao quadrado. A é igual a 6 vezes A 50 ao quadrado é 50 vezes 50. Multiplique 50 vezes 50. Você terá 5 vezes 5, 25 e repete 2 zeros. Vai dar 2.500. Então a área será 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 2, 12. 12 mais 3, 15. E aí você repete os 2 zeros. Lembrando que a gente está trabalhando com as medidas em centímetros. Na hora que você calcular a área, você faz centímetros vezes centímetros, centímetros quadrados. Mas eu não entendo muito bem essa história de 15.000 centímetros quadrados. Passa para metros, talvez você entenda melhor. Lá no ensino fundamental, a professora ensinou isso aqui: metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados. Olha para cá, como estava em centímetros, centímetros vezes centímetros dá centímetros quadrados. Para você transformar em metros quadrados, são 2 casas para a esquerda. Uma casa para a esquerda, olha o expoente 2, eu divido por 100. 2 casas para a esquerda, eu divido por 100 de novo, acrescento mais 2 zeros. Então você divide por 10.000. Então a área que tem 15.000 centímetros cúbicos, você divide por 10.000 e descobre qual é a área em metros quadrados. Uma casa para a esquerda, expoente 2, 2 zeros, 100. 2 casas para a esquerda, mais 2 zeros, divido por 100 de novo. Divida, vou cortar 3 zeros, com 3 zeros, vai ficar 15 dividido por 10, dá 1,5 metros quadrados. Então, pode dizer que a área total do cubo é 15.000 centímetros quadrados. Se você não gostar, você pode dizer que a área total é de 1,5 metros quadrados. Você pode dar a resposta em centímetros quadrados ou metros quadrados. Ok? Prontinho.